Olá, estamos começando mais um De Bem com você. A trombose causa um coágulo dentro de uma veia e isto atinge cerca de 180 mil pessoas por ano aqui no Brasil. Uma a cada 4 pessoas morrem no mundo por doenças relacionadas à trombose ou, mais especificamente, ao tromboembolismo venoso. Mesmo assim, as populações mundiais desconhecem a patologia. Uma pesquisa global aponta que somente 54% dos entrevistados sabiam o que era trombose e apenas 45% sabiam que ela pode ser evitada. Por isso, a importância de abordarmos esse tema no programa de hoje. Pessoas que têm o hábito de passar grandes períodos assentadas ou deitadas, sem movimentar as pernas, sobretudo aquelas adeptas aos videogames, correm risco quanto à saúde vascular e elevam a ocorrência de doenças como a trombose. E a preocupação e esse perigo também se estende à faixa etária dos 15 aos 24 anos, pessoal bem jovem, né? E para falar sobre esse assunto, eu converso com o Dr. Bruno Naves, angiologista. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo de volta aqui ao nosso programa. Obrigado, Ana. Muito obrigado. É um prazer sempre falar de saúde. E está aqui com o senhor também. Doutor Bruno, isso que eu falei é verdade? As pessoas não têm noção do que é a trombose? Olha, a gente tem feito campanhas e mais campanhas para falar, mas ainda assim desconhecem o tema, né? E eu falo que saúde é prevenção. Quanto mais a gente conhecer o problema, maior a chance da gente não ter o problema. Por isso que a imprensa tem uma ação fundamental na saúde, principalmente na saúde vascular. Sim, a saúde vascular ainda é muito pouco falada, né, doutor? Infelizmente. E vascular é tudo, porque envolve artéria, veias, linfáticos, a gente fala em AVC, em infarto, em erisipela, varizes, trombose, enfim, envolve todo o organismo, né? Então é muito legal a gente ter a oportunidade de falar um tema tão importante sobre um sistema que envolve todo o organismo. Então, eu vou aproveitar a presença do Dr. Bruno aqui, não vou falar só de trombose, eu vou falar sobre outras doenças também, que não é todo dia que ele vem, então a gente tem que aproveitar. Doutor, então, explica pra gente, eu expliquei ali no início do programa, mas queria que o senhor esmiuçasse mais o que é a trombose. Trombose é a formação de um coágulo dentro de um vaso. É como se fosse uma rolha impedindo a passagem do sangue. Se for dentro de um vaso arterial, arterial é aquele que leva o sangue do coração para fora, para as extremidades, leva sangue oxigenado, nutrição, ele fecha a passagem do sangue. Exemplos de trombose arteriais, o infarto do miocárdio, o chamado AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou às vezes a pessoa perde um membro por causa de uma trombose arterial de membro inferior. A trombose venosa, que é muito mais comum, é menos grave. É a obstrução de uma veia. A veia é aquela que recolhe o sangue de volta ao coração. A trombose venosa profunda é muito mais frequente nas pernas, nos membros inferiores, porque é ali que o sangue tem maior dificuldade de chegar até o coração. Então, trombose arterial, trombose venosa. Pode acontecer em qualquer lugar, mas a ideia da trombose é obstrução. Sim, o senhor falou que pode acontecer em qualquer lugar, as pessoas também têm a ideia que trombose só acontece nas pernas, né? É porque é muito mais frequente, né? Mas pode acontecer, por exemplo, mesmo a trombose venosa em braço, às vezes a pessoa está jogando tênis, squash, faz um movimento muito brusco, dá uma distensão na veia, incha o braço. Inchou, tem que pensar na possibilidade de ser uma trombose. O senhor me contava, antes da gente começar o programa, que durante a pandemia explodiram os casos de trombose, né? Foi por causa da Covid ou não só por causa da Covid? Boa coisa. Primeiro, o Covid dá muita trombose, né? Eles até costumaram dizer que a Covid é uma doença inflamatória viral trombótica, porque o vírus, a proteína spike do vírus, ela arranha a parede dos vasos. E dependendo do local que ela arranha, ela vai dar um trombo.
Pode ser no pulmão, na cabeça, nas pernas. Então é muito comum. Por isso que todos os casos de Covid mais graves, a pessoa já chega no hospital, tem que usar um remédio anticoagulante para não dar trombose. E mesmo nos Covids mais leves, não tive nada, só uma coisinha, uma dorzinha de garganta, pode até 12 semanas após ter trombose. E uma coisa muito interessante, que eu vi lá no consultório, chegava todo dia, é o que eu chamei de trombose do home office, ou do trabalho de casa. Pessoa acostumada no seu dia a dia trabalhando, vai tomar água, toma café, levanta um pouquinho. Em casa ela pega a água, põe do lado da mesa e fica na tela, só olhando na tela, 5, 6 horas. De repente, incha uma perna só. Trombose. Então, eu nunca tratei tanta trombose como nesses 2 últimos anos. Covid, pós-Covid e pessoas que ficaram muito tempo paradas nessa nova missão do home office, de trabalhar em casa. Uhum. Então, assim, incluir o cirurgião, o angiologista, o cirurgião vascular no check-up anual, principalmente agora, pós-Covid, é uma opção para as pessoas? É uma excelente opção, porque a saúde vascular engloba não só a parte arterial, venosa, linfática, então é o corpo todo. Então é legal a gente dar uma checada, mas deixa eu dar uma olhada como é que está a minha saúde vascular. Isso é fundamental. E eu digo que para você ter saúde, você tem que manter a atividade física regular, não fumar, lidar bem com estresse, dormir, ter um sono reparador, não falar mal da vida de ninguém, tudo isso é importante. Mas, acima de tudo também, você tem que fazer um inventário das tendências da sua família. Todo mundo na minha família tem isso. Procura ver se você tem isso. Então, é muito comum, por exemplo, varizes, que é um fator predisponente para a trombose. Se todo mundo na minha família tem varizes, deixa eu dar uma olhada, não vou esperar acontecer, não. Então, fazer uma busca ativa, ser proativo naquilo que é comum nas nossas famílias. Antes da pandemia, eu costumava dizer para as minhas clientes mais jovens, façam chá da tragédia. Chama as tias mais velhas, pega uma prancheta e fala de que se morre na nossa família. E começa a escrever. AVC, aneurisma, trombose, blá, blá, 5 ou 6 coisinhas. E naquelas doenças que são mais frequentes, você faz uma busca ativa. Isso é fundamental. É um conhecimento que a gente pode ter nas mãos que é muito útil. Que aí, se você investe na saúde, é muito melhor do que ficar depois, agora eu tive, entendeu? E trombose é uma coisa, talvez uma das causas de mortes, seja mais prevenível em medicina. Mata muito ainda, muito, por causa da embolia pulmonar. Se tiver embolia pulmonar, a chance de morrer é muito grande e é uma coisa que você pode prevenir. Então é muito importante a gente pensar na possibilidade. E a gente está falando a partir de qual idade? Porque no início eu falei aí dos jovens com os videogames e tudo, 18 a 24 anos. Mas qual que é a idade, então, ideal para a gente começar a fazer essa busca? Normalmente o idoso tem mais trombose, porque a trombose está ligada à imobilização prolongada, que pode significar, por exemplo, o sangue fluir mais devagar. Isso é muito mais comum no idoso. Mas agora mesmo, recentemente, saiu na imprensa e teve muita repercussão, um jovem lá de Brighton, que estava jogando videogame horas e horas e horas a fio, teve uma trombose, uma embolia e morreu. Senta, batata frita, Coca-Cola e pum! Entendeu? Assim, a fórmula correta. E já para as pessoas entenderem, né, as causas da trombose, por que ficar sentado? As causas da trombose basicamente são 3, é uma tríade. Foi descrita em 1868 por um cara chamado Virchow, que até hoje continua vigente. Imobilização prolongada, quer dizer, ficar muito tempo parado na mesma posição ou qualquer coisa que faça seu sangue fluir mais devagar. Traumas, que pode ser uma pancada, cirurgia, uma batida que for, e alterações de coagulação. Tem gente que já nasce com uma tendência maior de fazer trombose. A gente chama isso de trombofilia. Filia é afinidade por. Então, pessoas que nascem. Então, fala assim, na minha família, a titia já teve, papai já teve. Todo mundo tem trombose. Opa!
Então, mas não só trombofilia, por exemplo, pessoas que desidratam. Então faz uma viagem grande, evita de beber água, fica desidratado, o sangue fica mais grosso, menos fluido. Então, alteração de coagulação pode ser isso também. Pessoa que tem uma diarreia muito forte também tem uma alteração de coagulação. Então, quando junta imobilização prolongada, alteração de coagulação e trauma, aí está feita a receita para uma trombose. Então, a gente tem que tentar ir prevenindo essas coisas. A imobilização prolongada tem muito a ver com a profissão ou com a atividade que a pessoa faz. Por isso que eu recomendo, a cada 50 minutos, levanta, anda um pouquinho, faça seu sangue circular. Por isso que chama circulação. Tem que ter movimento. Sim. Simples, né? Movimento, mas tem que ser feito. Vou falar uma coisa que é óbvia, mas que acho que é importante destacar. A gente fala muito das pessoas que ficam assentadas, mas também ficar em pé muito tempo, né? Parado pode causar, né? Com certeza, pessoas que ficam muito tempo paradas na mesma posição, pode ser sentado ou de pé, dificultam o retorno venoso, lentificam. E aí a chance de fazer um coágulo é maior. Não, tá certo. Então assim a gente vai fazer uma pausa agora nessa parte do programa. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos já. Hoje eu converso com o Dr. Bruno Naves e o nosso tema é trombose. Hoje o De Bem com Você está falando sobre trombose. E para conversar sobre esse assunto, eu estou aqui com o angiologista Bruno Naves. Doutor Bruno, então como que eu, leiga, lá na minha casa com a perna inchada, vou saber que aquele inchaço é preocupante, não é um inchaço porque eu fiquei muitas horas parada? Boa pergunta. Isso é super importante. Primeira coisa, assim, normalmente, é muito azar a pessoa ter trombose nas duas pernas. Então, primeira coisa, o inchaço de uma perna só. Isso é fundamental. E o inchaço da trombose é um pouquinho diferente do inchaço da pessoa que tem tireoide, problema de rim, pressão alta. Ele é um empastamento muscular da panturrilha, ou seja, a batata da perna fica dura. Batata ficou dura, você colocou a mão aqui, ó, tá duro, corre para o médico. Nem pensa, porque é bem diferente. O inchaço comum, por exemplo, pessoa que tem pressão alta, às vezes tem remédio para pressão alta que incha um pouco a perna, o pessoal corre lá no consultório e vai, calma, as duas pernas estão inchadas, e às vezes a gente aperta com o dedinho assim na frente do osso aqui, ó, ele afunda. Esse é mais tranquilo. Então, batata da perna dura e uma só, vai no médico. Existe um calor também concentrado na região ou não? O que mais que pode dar? Dor, calor e as veias superficiais ficarem mais aparentes. Então você olha para a perna assim, as veias estão estufadas, a perna está quente e doer. Dor nem sempre é o mais importante, mas costuma acontecer também. O mais importante, o mais comum, empastamento muscular da panturrilha. Doutor, e pílula anticoncepcional ainda é um problema para quem tem tendência à trombose? Hormônio feminino de uma maneira geral, né? Se associado com imobilização prolongada, excesso de peso, cigarro, aí complica. Eu falo que a gente tem que ir eliminando os fatores desencadeantes, né? Eu estou com... Por que o excesso de peso, por exemplo? Porque ele dificulta o retorno venoso. A pessoa às vezes está com o abdômen meio grande, tem uma veia aqui no meio da barriga, chama veia cava, ele dificulta, aumenta a pressão de retorno venoso. Então, lentifica o sangue. Então, a razão é essa. Então, assim, cigarro tem uma coisa que tem que ser eliminada, né? O médico, eu já não dou conta mais de falar mal do cigarro, porque o próprio Márcio já vem umas fotos terríveis, né? Eu não dou conta nem de olhar. Então, para de fumar, né? Agora, a idade é um fator que a gente não tem como mudar, mas a gente deve envelhecer com saúde, né? Para isso, você tem que ir criando bons hábitos, né? Manter um peso razoável, uma atividade física regular. O que é uma atividade física regular? Eu sempre falo com meus pacientes, faça 30 minutos de atividade física 7 dias por semana. Mas eu vou fazer atividade física todo dia? Igual tomar banho, igual escovar os dentes, por que não? 30 minutos é quase nada, mas faz uma enorme diferença ao longo dos anos. E nesta atividade física incluir
pouco de atividade aeróbica, natação, bicicleta, caminhada, andar na piscina, qualquer coisa que faça seu sangue bater mais rápido, e atividade resistida, fortalecimento, fazer força. O que dá força é fazer força, principalmente fortalecer a musculatura da panturrilha, que nós, angiologistas, chamamos de coração venoso periférico. Quanto mais eficiente for a musculatura da panturrilha, menor a chance de uma trombose, menor a chance de um problema vascular. Uhum. O senhor falou anteriormente das varizes, né? Que elas podem levar à trombose. Como que é essa relação varize-trombose? As varizes, elas funcionam da seguinte maneira. A varize é uma veia dilatada, tortuosa e que não funciona mais. Às vezes o sangue está subindo de volta ao coração, ele desce para os pés. E isso causa um transtorno na circulação, dificulta o retorno venoso e também lentifica o retorno venoso e pode levar, junto, por exemplo, com uma imobilização prolongada, à formação de um coágulo. Então a varize é um fator desencadeante. Ele precisa estar junto de uma imobilização prolongada, ou de um trauma, ou de uma alteração de coagulação. Por exemplo, a pessoa tem varizes grossas, o sangue está mais devagar. Aí tem uma desidratação, foi na praia, tomou sol demais, teve uma diarreia porque comeu uma coisa bobagem, pronto. Ele pode ter uma trombose por causa disso. Então é um fator desencadeante que pode ser eliminado, né? Hoje mesmo eu já fiz 2 cirurgias de varizes. Por quê? Porque a pessoa fica mais saudável, ela resolve, tira aquele problema. Então, a ideia é boa, quer dizer, se não está funcionando bem, trata. E eu quero resgatar uma outra coisa que o senhor disse antes, que foi até 12 semanas após os casos de Covid, mesmo os mais leves, a pessoa está suscetível a uma trombose. Perdão. Então, até quando, né, a pessoa teve trombose, até quando ela deve procurar o angiologista, ou ela, sei lá, teve no início da pandemia, não teve nada, ela ainda deve procurar? Qual que é a orientação? O pessoal que teve Covid, né, eles não têm só trombose não, porque às vezes pode ter um Covid leve. Essa semana, ontem, teve um paciente no meu consultório, teve Covid leve. O cabelo está caindo adoidado, cai muito, né? E o Covid dela foi dessa forma mais simples agora, só uma dorzinha de garganta, o cabelo está caindo. Então ela pode ter outras manifestações, como por exemplo neuropatia, a pessoa sente dormência, formigamento, fisgada, pontada pelo corpo afora. Então é importante, por exemplo, a pessoa que teve um Covid, ao reiniciar suas atividades físicas, procurar um atendimento médico antes de se lançar. Vou voltar. Não, calma, volta com calma, porque você pode ter tido um problema leve e voltar ao médico. Uma pessoa que já tem varizes, que tem um passado de trombose, que já tratou de algum problema, que tem tendência familiar a trombose ou varize, se teve Covid, vai no angiologista, não custa nada. Olha, vê se está tudo tranquilo aí. Às vezes a gente lança a mão de um ultrassom das veias, dá uma olhada e fala, você está ótima, pode retomar suas atividades habituais. Ou não. Ou não. Então, assim, é muito importante a gente fazer essa busca ativa. Não achar que, tive e não me deu nada, não. Não é bem assim, não. Sim. Há um tempo atrás, nós conversamos a respeito dos efeitos da Covid no organismo. O senhor me falou que fazer também as aplicações, né, nos vasos, depois da Covid também era uma coisa um pouco complicada, né? Porque o corpo fica inflamado. Exato. Você tem memória boa, menina. Tenho. Exatamente isso. A gente tem, assim, por exemplo, cirurgias, dependendo do Covid, se for o Covid mais sério, às vezes até 12 semanas a gente adia. Quando é um Covid mais tranquilo, 6 semanas. A aplicação também, eu espero no mínimo 30 dias, porque a pessoa fica inflamada. Então, assim, não só a aplicação, qualquer procedimento, dente, qualquer coisa, evita. O pessoal tem mania agora de fazer botox, preenchimento, sei lá, um monte de coisa. Não faz nada, não. Respeita esse Covid, porque se tem uma coisa que nós aprendemos nessa pandemia, é humildade. A gente não sabe quase nada. Você vê que nós estamos há 2 anos aí, não tem um remédio para acabar com o Covid. Tem para você tratar as complicações dele, mas para acabar não tem. E mesmo a vacina, 1, 2, 3 doses, vamos pensando na 4ª. Então, assim, nós estamos aprendendo. Todos nós estamos aprendendo juntos, né? Então, assim, neste aprendizado,
eu acho que a gente tem que ser humilde, com calma, tranquilidade. Doutor, e em relação à trombose, quais são as consequências, as possíveis sequelas? Quando dá a trombose, formou um coágulo, como se fosse uma rolha dentro do vaso. Se ele não for tratado, essa rolha vai aumentando, esse coágulo vai aumentando e vai pegando uma extensão maior do vaso. E, eventualmente, ele pode se desprender, por exemplo, de um vaso na perna e migrar, ir para o pulmão, dar o que a gente chama de embolia pulmonar, que às vezes é fatal, muitas vezes é fatal. Então, por isso que é importante, ao pensar na possibilidade, a primeira coisa é começar logo o tratamento. Bom, mas aí a pessoa foi no médico, tratou da trombose. Depois disso, dependendo da veia que foi acometida, ele pode ter o que a gente chama de hipertensão venosa crônica, que é a dificuldade do sangue venoso retornar ao coração, porque fica uma cicatriz dentro da veia. E isso pode levar ao aparecimento de varizes, as veias começam a ficar dilatadas, tortuosas pela própria hipertensão. Essa hipertensão venosa pode levar à dificuldade do retorno venoso, sangue é quente, ele fica mais parado na perna, aí ele deixa a perna mais seca, porque é quente. Aí a pessoa vai lá, coça, dá a úlcera varicosa, uma ferida que tem uma dificuldade enorme para cicatrizar, dá o eczema varicoso, que é a mesma coisa, a pessoa tem uma coceira imensa, não fere, mas é uma coceira na perna terrível, porque fica muito seca, por causa do calor das veias, do sangue que fica parado aqui. Pode dar flebite, que são inflamações das veias superficiais. E, eventualmente, a perna fica inchada, fica com um edema crônico. Então, assim, quanto mais cedo tratar, melhor ou menor a chance de você ter algum problema. E no caso desse edema crônico, por exemplo, a drenagem linfática pode auxiliar ou não? Eu falo que a melhor coisa são atitudes. A melhor atitude é fortalecer a musculatura da panturrilha. Claro que a drenagem ajuda, mas é uma coisa que você não vai fazer para sempre. Atividade física você deve fazer para sempre. Então, eu falo que cuidado da saúde é na academia. Doença você trata na drogaria. É para rimar mesmo, porque saúde é na academia. Quando eu falo academia, você não precisa ir para academia, mas você deve fazer alguma coisa. Mexer o corpo. Todos os dias. Todos os dias. Evitar a imobilização prolongada. Sim. Não, tá certo. Então a gente vai fazer mais um intervalo e a gente continua. Nós vamos para mais um intervalo e na volta a gente segue conversando com o Dr. Bruno Naves sobre trombose. Estamos de volta com De Bem com Você e eu quero te convidar para escutar a gente em outras plataformas. Agora nós estamos também no Spotify. Você pode nos ouvir onde e quando quiser no nosso podcast Pode Bem. Basta acessar o Spotify e começar a ouvir. Hoje nós estamos falando sobre trombose. Participa da nossa conversa o Dr. Bruno Naves. Então, doutor, além da trombose, né, eu queria aproveitar a sua participação aqui. O senhor falou da flebite, é um nome difícil, né? Mas outra doença também que sempre acomete as pessoas e é muito pouco falada ainda é a erisipela, né? Verdade. A erisipela é uma doença infecciosa, bacteriana, tem igual uma dor de garganta aqui, tem uma bactéria, mas que acomete o sistema linfático e é nas pernas. E o interessante é que ela sempre tem que ter uma porta de entrada. Então, a pele nos protege, a pele protege muito a gente. Está cheio de bactéria por aqui. Ela fica doidinha para entrar lá para dentro, mas não entra, porque nossa pele protege. Então, a coisa mais comum é a frieira. A pessoa vai num clube, vai na praia, não seca muito bem entre os dedos do pé, abre uma frieira. É uma porta escancarada para a bactéria que está ali, entra no vaso linfático e dá uma infecção. Então, a característica da erisipela é dor, calor, vermelhidão e íngua. E febre alta. Às vezes a pessoa fica com febre alta, mal-estar geral, vomita, enfim. É um negócio forte, é febre de 39 graus mesmo. Então, a pele ficou
inchada, vermelha, quente, deu íngua, pensar na possibilidade de erisipela. Uma outra coisa que dá muito, a pessoa vai para a praia, vai um mosquitinho lá e pica a perna. Ela vai lá e coça e inocula a bactéria que está aqui na pele lá dentro do vaso linfático. Aí a perna incha, fica vermelha, quente, dá febre. Inclusive, a relação com trombose é porque como incha também, fica vermelho, a pessoa fala, mas eu estou com trombose ou estou com... A erisipela dá febre, dá íngua. Então, dificilmente você vai ter uma erisipela com febre. Trombose não dá febre. Então, isso é importante. E a erisipela sempre tem uma portinha de entrada. Picada de seta, um machucado, uma frieira. E o tratamento é completamente diferente. A erisipela você vai tratar com antibiótico, perna para o alto, tal, e trombose com anticoagulante. E assim como a trombose, a erisipela também dá só em uma perna, né? É outro ponto de dúvida aí. Exatamente. A não ser que a pessoa tenha um azar danado, né? E ter frieira no monte de dedo, ou machucado, não sei, machucou as duas pernas, né? E ter erisipela simultaneamente. Mas é muito raro, a gente não tem que pensar em raridade, não. Mas foi ótimo você falar de erisipela, é um diagnóstico diferencial de trombose. É muito comum a pessoa chegar lá no consultório, eu estou com a perna inchada, está vermelha, está quente. Pode ser os dois, né? Mas aí a gente começa a examinar, a perna está cheia de machucadinho, tem íngua, média temperatura, febre, fala, opa, peraí, vou até fazer um ultrassom, mas isso é erisipela. E quais são as outras doenças vasculares aí que a gente pode mencionar, doutor, que também são muito frequentes e às vezes as pessoas não dão tanta atenção, tanta importância? Então vamos dividir arterial, venoso e linfático. Linfático, a mais comum é a erisipela, doença infecciosa dos vasos linfáticos. A venosa tem a trombose e suas consequências, que é a hipertensão venosa, que pode dar flebite, eczema, ferida na perna, e as varizes, que é o mais comum disparado. Nós já falamos, veias dilatadas, tortuosas, e que a tendência é aumentar lentamente e progressivamente, e um dia se manifestar como doença. Razão pela qual a gente sempre pede para a pessoa, você tem varizes? Cuida, trata. Ou faz aplicação, faz laser, faz cirurgia, mas cuida disso, para não virar doença. E da parte arterial, a gente tem o AVC, então tem pessoas que têm uma obstrução nessa artéria aqui, que chama artéria carótida. Aí ela vai acumulando colesterol, chega uma hora que fica difícil do sangue passar, e às vezes não passa. Se ela fecha, a pessoa fica com falta de sangue aqui, então tem o AVC. O que causa isso aqui? Colesterol alto, pessoas que são diabéticas e principalmente o fumante, que a gente já falou dele. Então assim, pessoas que são fumantes, tem que pensar, olha, pelo menos faça um exame das suas carótidas, para saber como é que está. Eu, por exemplo, nunca fumei, mas tenho obstrução de 40% nas carótidas, porque é uma tendência familiar de colesterol alto. Então hoje eu regulo muito bem o meu colesterol. Uma boa dica para muita gente. Colesterol é só da dieta? Nem sempre. Às vezes, 85% do colesterol vem do fígado. Então tem uma tendência familiar muito grande. Então, eventualmente, você tem que, além de fazer uma dieta pobre em gordura de origem animal, que é o que tem colesterol, e um pouco de evitar também farinha branca, né, que é farinha de uma maneira geral, pão, pizza, tudo que é bom, né? Pão de os mais gostosos. Pensar na possibilidade do fígado. E se for do fígado, às vezes tem que tomar a medicação. Além disso, um sinal muito frequente e pouco conhecido, que é dor ao caminhar. Então a pessoa está andando, a gente chama isso de claudicação intermitente. Está andando, o sangue precisa chegar na musculatura da panturrilha. Aí não tem sangue. Aí a pessoa sente dor, para de andar um pouco, dá uma melhorada e ela volta a andar de novo. Anda mais um pouco, dói, para de andar. Espera, anda de novo. Então isso é claudicar. Por que acontece isso? Há uma dificuldade da circulação, não chega sangue suficiente, sem sangue o músculo não movimenta, ele dói. Então o jeito dele falar para a pessoa, o negócio aqui embaixo não está legal, é a dor. Então, sempre que tem dor, é uma mensagem do organismo, fala, olha, tem alguma coisa que não vai bem. E por que dá essa falta de circulação?
pelas mesmas razões. Cigarro, colesterol alto, às vezes o diabetes precipita. E inatividade física, que também é um fator importante. Então, assim, de uma maneira geral, isso foi uma avaliação muito legal da circulação vascular. AVC, infarto, doenças arteriais periféricas. Dor, dor e dor. Aqui não é dor, né? Aqui às vezes você tem falta de força, desmaio. Aqui é dor no infarto. O infarto é uma obstrução de uma artéria coronária que nutre o músculo cardíaco. Então, é uma dor muito importante que pode irradiar para o braço, irradiar para o pescoço. Às vezes a pessoa fala, eu estou com mal-estar aqui no estômago. Cuidado com esse mal-estar no estômago. Leve a sério isso, porque você pode, dependendo da velocidade que você é atendido, muda completamente seu quadro clínico. E o senhor falou aí da questão do cigarro. Eu acho importante a gente ressaltar que não importa se a pessoa parou de fumar, ela é ex-fumante e isso também fica, né, registrado na nossa memória, no nosso corpo. E aí a pessoa precisa de cuidados extras mesmo sendo ex-fumante, né? Exatamente. É claro que o desejável é que a pessoa pare o quanto antes, mas fumou durante um tempo, vai ter sequela. Não, vai ter sequela. Sabendo disso, quer dizer, eu fiz uma bobagem, beleza, não tem que pagar por essa bobagem, mas você tem responsabilidades que são manter uma atividade física regular, um peso mais ou menos equilibrado, alimentação balanceada, dormir bem. O sono tem que ser reparador. É muito importante a pessoa levantar de manhã descansada. E uma coisa muito importante nos dias atuais, estresse. Quer dizer, nós vivemos 2 anos de pandemia intensa. Eu perdi 22 amigos, colegas médicos angiologistas, 22 angiologistas. É muita gente. Isso mexe com qualquer pessoa. Mas, além disso, a gente saindo, começa uma guerra. Quer dizer, os tempos são difíceis, né? Eu sou uma pessoa positiva, gosto de falar de coisa boa, mas, assim, é importante a gente saber lidar com o estresse. Por exemplo, eu lido bem com o estresse, porque o estresse eu levo todo dia para a academia. Eu vou 7 vezes por semana na academia e deixo meu estresse lá, levantando peso, correndo, andando de bicicleta, fazendo spinning. Eu faço luta também. Enfim, lidar com o estresse de uma forma que seja positiva para a gente. Isso é fundamental. Eu não tenho estresse, então você não está nesse mundo. É verdade. Não, e acho que pensar na atividade física como um remédio, né? É melhor ter aquele remédio do que tomar os remédios todos os dias, né? Você acha que se a pessoa mudar o foco, a forma de enxergar, fica tudo mais fácil, porque é muito simples falar que não tem tempo para fazer uma atividade física, como o senhor disse aí, meia hora. Tem que criar o hábito, né? Os americanos adoram números, então eles falaram que se você repetir 67 vezes o mesmo hábito, a mesma rotina, vira hábito. É criar o hábito, né? De colocar. Uma vez foi uma pessoa muito importante lá no consultório, né? E fala, eu não tenho meia hora para cuidar de mim. Eu falei, então sua vida está péssima, muda tudo, para tudo, porque se você não tem meia hora para cuidar da coisa mais importante da vida, que é a sua saúde, está errado. Está errado. Então, assim, é muito importante a gente entender. Acho que agora o Covid mostrou isso, gente. Sem saúde, você não é nada. Sem saúde não tem acabou, vida. acabou, encerrou o assunto, né? Então, assim, pensar saúde. Nessa época do Covid, o pessoal fala, fulano é grupo de risco, fumante, obeso, sedentário é grupo de risco. Mas é grupo de risco para Covid, para varizes, para colecistite, para apendicite, para qualquer coisa. Ele é grupo de risco porque ele esqueceu de se cuidar. Então, assim, é muito bom que a gente... aquilo que eu falei uma vez aqui mesmo no seu programa, a arte de se bem amar. É muito bom a gente ser bem amado, ter uma autoestima boa. Porque quem ama, cuida. Você cuida dos seus filhos, cuida do seu cachorro, cuida de tudo que você ama. Tem que cuidar de você também. Isso é fundamental. E cuidar tem a ver com... tem que ter atitude. Vou tomar um monte de remédio. Não, vai tomar um monte de atitude. Tá certo. Então, aí com esse recado do se bem amar, se bem cuidar, a gente vai para mais um intervalo. Hoje eu converso com o Dr. Bruno Naves sobre trombose.
Bem com você está de volta e hoje a gente está aqui conversando sobre trombose e também outras doenças vasculares. Participa aqui conosco o Dr. Bruno Naves, angiologista. Doutor, então a pessoa tendo aí a trombose, né? Como que é esse tratamento? É um tratamento longo? Precisa depois ficar fazendo visitas frequentes? O tratamento da trombose evoluiu muito nos últimos anos, sabe? Foi muito bacana. Antigamente a pessoa internava, ficava no hospital tomando injeção, perna pro alto, imóvel, parado, morrendo de medo. Hoje mudou muito. Na maioria das vezes, não todas as vezes, na grande maioria, o tratamento é domiciliar. A pessoa trata em casa, com a medicação via oral, e isso foi um enorme avanço. E outra coisa, antigamente a gente deixava a pessoa imóvel, uma semana, com a perna pro alto, nem mexe, hoje não. Começou a desinchar, 48 horas depois, começou a desinchar, coloca uma meia elástica, que também faz parte do tratamento, uma meia medicinal. Ela faz uma compressão maior embaixo, menos em cima, então ela ajuda no retorno venoso. E a pessoa já começa a andar. Então são 2 dias mais parado, e logo depois já começa a movimentar e fazer o sangue circular. Habitualmente ela vai tomar um remédio anticoagulante, que deixa o sangue mais ralo, durante 3 a 6 meses. E dependendo das causas, se for uma retrombose, uma pessoa que já teve mais de uma vez, às vezes ela vai tomar até mais de um ano e, dependendo da chamada trombofilia, pessoas que nasceram com tendência para ter trombose, às vezes tomam o resto da vida. Então, mas foi um grande avanço, assim. Quando vai para o hospital, é uma trombose de um grande vaso, às vezes no meio da barriga ou aqui no alto da coxa, aí dá um quadro mais sério, às vezes a gente interna por poucos dias. Mas 90% é tudo em casa agora. E nesse retorno aí do caminhar, da movimentação, quando que a pessoa está apta a voltar a uma atividade física ou começar uma atividade física? Dependendo do vaso que foi acometido, né? Abaixo do joelho, habitualmente, com uma semana, 10 dias, eu já libero para começar a vida normal. Menos corridas, atividades têm muito impacto, né? Mas o caminhar, fazer um pouco de musculação, braço, não tem problema nenhum. Se for na coxa, a gente demora um pouco mais, que aí já pega umas veias maiores. Então vai depender muito do acometimento. Mas no máximo um mês a pessoa está com atividade física e a vida completamente normal. Não é mais aquele bicho de 7 cabeças, né? Pois é, inclusive nos pós-operatórios, a pessoa operou de vez. Eu operei 2 pacientes hoje. Hoje é sábado, segunda-feira já falamos, pode andar, mexer, quer dirigir, pode dirigir. O grande sinal é a dor. Eu falo, ó, sentiu dor? Para, deita, põe a perna pro alto um pouquinho, escute o seu corpo. Isso vale para a gente mesmo saudável, né? Tudo. O corpo fala o tempo todo. Se você está sentindo dor para fazer alguma coisa, é sinal que alguma coisa ali não está bem. É bom olhar, não custa nada, né? Então, no caso da trombose, isso é muito verdadeiro. No caso das varizes, isso é muito verdadeiro. No caso da erisipela, que a gente falou aqui, o tratamento é antibiótico. E uma coisa que às vezes é muito esquecida, tratar a frieira entre os dedos do pé. Porque senão você vai ter outra erisipela e aí você começa a lesionar os vasos linfáticos e criar uma doença que chama-se linfedema, que é um edema que não desaparece mais e tende a aumentar muito. Então, é fundamental na erisipela, que a gente falou aqui há pouco, tratar da lesão de continuidade, da porta de entrada. Frieira dá muito por causa de fungo, e fungo adora umidade e um lugar mais escuro. Então, sapato, por exemplo, é um lugar maravilhoso para fungo. Que gostoso! Então, criar o hábito de colocar o sapato no sol, secar bem entre os dedos do pé. Toda pessoa que tem tendência de ter frieira, de ter as micosinhas, tem que secar, pegar um espelho, coloca debaixo do pé, examina seu pé para ver se não tem nenhum machucadinho, pega secador de cabelo, abre bem, secador de cabelo, abre bem os dedos e seca ali, que aí você não vai ter problema. E se for em banheiro público, tomar banho em clubes, por exemplo, usa seu próprio chinelo. Isso é fundamental. Então são pequenas atitudes que refletem muito na saúde vascular.
Não, e o senhor falou aí do linfedema, eu lembrei que isso pode levar também a essas feridas crônicas que muitas ficam aí décadas, né? A não cicatriz, às vezes nem cicatriz, você faz milhares de curativos, tudo é complicado, né? É. Aqui na PUC tem o laboratório de enfermagem e eu já tive a oportunidade de fazer reportagem lá. Gente, é muito sério, porque tem gente que tem lá, seja por conta de diabetes ou por esses motivos que o doutor Bruno falou, tem feridas que ficam lá, pessoas que têm feridas há mais de 20 anos. E começou com uma feridinha, né, doutor? Aí o negócio vai se alastrando. É uma coisa muito séria que eu acho também que é outra coisa que as pessoas não têm noção. Da gravidade dessas feridas. E ali fica uma porta de entrada para a bactéria, né? Então você tem que usar antibiótico, enfim. O ideal é não chegar a esse ponto. E na pior das hipóteses, a pessoa pode acabar perdendo aquele membro, né? E é engraçado que você falou de linfedema. Só vou dar um toque assim. Agora está muito na moda o pessoal falar de lipedema, que é um edema, que é uma perna gordinha de gordura. E que é um diagnóstico diferencial com linfedema. Linfedema é interessante que os dedinhos do pé são gordinhos e a gente não consegue beliscar assim entre eles. Isso é interessante. O pezinho gordinho, pé parece um pão doce. Pensar na possibilidade de ser um edema linfático, que tem que ser visto rapidamente. O lipedema são gorduras localizadas, tem uma tendência familiar muito grande. Então, tem famílias que têm a perninha mais redondinha, né? Às vezes a pessoa fala, mas minha perna está inchada. Não é bem inchada, é depósito de gordura. E resolve muito bem com uma alimentação menos inflamatória. Tem alimentos que são inflamados, né? Então a pessoa inflama, gordura é muito inflamada. Por isso que no Covid, as pessoas gordas tinham Covid mais graves, porque a gordura é um tecido inflamado. Então tem pessoas que têm uma edema de gordura na perna, que é por inflamação de alimento, alimentação não muito equilibrada. E a gente tem também pele, gordura, músculo e osso. Osso você não muda, músculo você muda. Pele você não muda, mas gordura você muda. Então é equilibrar, aumentar a massa magra, diminuir a massa gorda. É tentar fazer esse equilíbrio. Como é que você aumenta a massa magra? Atividade resistida. Como é que você diminui massa gorda? Atividade aeróbica. Simples assim. Pois é. Não, e falando aí desses alimentos inflamatórios, o leite seria um desses alimentos? Existem controvérsias em relação ao leite, sabe? Mas eles falam em alimentos processados, ultraprocessados e in natura, né? O que é in natura? É aquilo que vem da terra. Você pega uma verdura, legume, mesmo uma carne magra, um peito de frango, tudo que é in natura, que é mais próximo possível da natureza, é bom. Uma fruta. E come uma fruta, uma laranja, maravilha, pera, maçã. Aí não, eu vou tomar suco de maçã. Suco de maçã, você já tem açúcar, você já é processado, né? O de caixinha é mais processado. Então, quando você bate o suco ali, já tem coisas envolvidas. Quando é de caixinha, tem conservantes. Então, quanto mais próximo do in natura, menos inflamatório ele é. Então tem muito mais a ver com a origem do que, na verdade, com a alimentação em si. Né? Ah, mas então eu vou ter que beber leite da vaca? Não! Não é assim também, entendeu? Mas procurar dentro das inúmeras possibilidades que a gente tem hoje, de fazer coisas mais naturais. E equilibrar, né? O que vale a pena cortar? Ou então, se eu corto isso aqui, por exemplo, o açúcar, né? Eu corto o açúcar aqui de um café, de uma coisa, para depois comer um doce no final de semana. Fazer essas contas, né, doutor? E isso é muito... Eu, por exemplo, não como açúcar. Tomo café sem açúcar, eu acostumei completamente, sabe? É um hábito, você vai criando esse hábito, né? Então você pode fazer isso. Outra coisa, sal. Tem gente, às vezes eu fico vendo o pessoal joga sal na batata que já está salgada. Eu falei, gente, isso vai dar hipertensão, vai dar problema renal, vai inchar a perna, uma série de coisas. Então, assim, vai com calma, usa temperos alternativos, alho, erva, aquelas ervas finas, orégano, essas coisas. Gente, isso é maravilhoso e não tem... O sal é muito bom, mas dá problema. Então,
São esses pequenos cuidados do dia a dia que fazem diferença. Ah, mas eu quero comer um pastel no final de semana. Come o seu pastel feliz. Não quero que ninguém seja infeliz, não. Mas o habitual faz a diferença. O habitual faz a diferença. Então é isso. Tá certo. Doutor Bruno, então as pessoas que quiserem falar com o senhor, o Instagram é @bruno_de_lima_naves? Isso. Tá certo. Eu tenho um site também que é angiologia.med.br. Lá eu falo um pouquinho sobre tudo isso que a gente falou aqui, tem umas entrevistas que eu dou, enfim, minha vida está lá. Tá certo. E conversar com o Dr. Bruno é sempre muito bom. Se você quiser viver essa experiência assim como eu estou vivendo aqui, pode procurá-la no site ou no Instagram. Muitíssimo obrigada pela sua presença mais uma vez. Continue voltando sempre. Suas ordens. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Obrigada. E o programa de hoje está acabando, mas você já sabe, né? Quer sugerir um tema? Manda mensagem para a gente lá no WhatsApp, 31 99642 8473. Ou então lá no nosso Instagram, @debemcomvocê.tvh. E ainda, se quiser ouvir de novo, tem o nosso podcast Pode Bem. Eu te vejo na semana que vem. Tchau, tchau e até lá.